meditação de hoje com o tema Somos o que Vemos. Eu gostaria de começar te falando do grande sonho que já tive, do grande desejo de escalar uma grande montanha e que, se possível, o mais alto, para que eu pudesse alcançar o seu topo e sentisse a sensação de estar lá em cima, no ponto mais alto, onde pudesse contemplar lá de cima o mundo e olhar o quão mais perto essa montanha pode nos colocar de Deus. E que muitas vezes, para subirmos a este pico e escalarmos essa montanha, ela é tão íngreme e tão difícil, de que nesta jornada, quantas e quantas vezes eu e você, muitas vezes ao pisarmos, damos 2 passos para trás, quando deveríamos caminhar para frente. Mas infelizmente estou falando, ou felizmente, estou falando da montanha espiritual, que tanto pode nos erguer, nos levar para cima, como também pode fazer com que a cada passo desçamos cada vez mais. Não é porque a montanha fará isso comigo e com você, mas são as nossas escolhas que fará com que eu e você tenhamos a capacidade de dar um passo à frente ou um passo atrás. Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, a palavra de Deus diz: vimos a sua glória. Um grande alpinista decidiu então escalar uma montanha muito alta na Europa. Em dias claros, o pico reinava soberano no horizonte e suas pontas brancas se projetavam para um belo vislumbre de um céu totalmente azul. Convidado à admiração e oferecendo ali a inspiração pelaquela bela paisagem que olhávamos e contemplávamos, nesses dias os escaladores faziam o maior progresso. A caminhada trazia alegria, contentamento, bons diálogos, boas conversas. Haviam entre eles uma interação, haviam entre eles uma afinidade, haviam entre eles cooperação. Embora fossem muitos, escalaram como se fosse um só, todos contemplando o mesmo cume, todos olhando e almejando a mesma direção. Em certos dias, porém, o pico da montanha ficava oculto, onde era coberto totalmente pelaquela névoa, aquela névoa branca que fazia com que o pico ficasse oculto aos olhos humanos. Nestes dias, aquilo que era alegre e feliz diante de um céu azul, convidando a admirar e a oferecer inspiração pela paisagem, se tornava o mesmo caminho, uma subida árdua, difícil e complicada. Olhos para baixo e pensamentos para dentro. A meta era esquecida. O cansaço se multiplicava e surgiam as reclamações. Somos assim, concorda? Pois quando enfrentamos as dificuldades diante das subidas árduas que temos que enfrentar, que nos deparamos com elas no nosso dia a dia, aí reclamamos do cansaço, deixamos de lado a nossa meta, pois não queremos pagar o preço da subida árdua, porque muitas vezes, por não enxergarmos o topo dela, achamos que essa subida não nos trará nenhum benefício. Enquanto a meta se encontra em nossos raios de visão, não há montanhas que não possamos escalar, não há desejo que não queiramos finalizar para chegar até o topo. Mas quando isso não se torna visível, bloqueia. Bloqueia a vista do fim da trilha e o resultado pode ser tão desanimador, tão desastroso quanto a própria jornada. Por isso, eu e você somos exatamente o que vemos.
Se vemos somente a nós mesmos, se olhamos unicamente para os nossos erros, se olhamos unicamente para nossas falhas, se olhamos unicamente a necessidade que precisamos mudar, isso é algo relevante e importante para fazermos e nos tornarmos pessoas diferentes. Mas quando vemos apenas as falhas dos outros, os defeitos dos outros, e não conseguimos olhar para nós e entendermos que do outro lado existe outro ser humano capaz de errar, e muitas vezes até mesmo mais do que você. Quando nos achamos que somos pessoas que não erramos e que as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos conceitos, os nossos pensamentos sempre estão certos. Jamais conseguiremos o resultado de uma jornada final. Se vemos somente a nós mesmos, não chegaremos a lugar nenhum, pois nossas lápides terão as mesmas palavras usadas por Paulo para descrever os inimigos de Cristo. O seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas aqui da terra. Não fomos feitos para habitar no nevoeiros. Não fomos também feitos para andarmos em terras ou subir em picos e montanhas que não conhecemos e que não enxergamos. Pois fomos feitos para habitar em terras visíveis, onde o céu é azul, transparente e onde a contemplamos, e esta contemplação oferece inspiração. Não fomos feitos para viver aqui nesta terra, pois o nosso objetivo é a eternidade. Sem visão alguma do Criador, da pessoa de Jesus Cristo como nosso Redentor e Salvador, jamais conseguiremos dissipar da nossa vista o nevoeiro do pecado e tudo e quaisquer coisas que nos impedem de enxergar a Cristo. Por isso, Deus se aproximou para ser visto, e por isso os que o viram nunca mais foram os mesmos. Vamos orar? Senhor, quando a caminhada for árdua e vier o cansaço, mantém meus olhos fixos em Ti, o Autor, Consumador de nossa fé. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Finalizo dizendo: a voz é nossa, mas a palavra é do nosso Deus.